11h22, estamos no ar com o programa Folha Notícias, transmitindo direto dos estúdios da TV Folha. E para você que ainda não possui nosso aplicativo, acessa www.radiofolha.com, baixa o aplicativo disponível em iOS e também Android. Um abraço também para todos vocês que estão nos acompanhando em nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e também nosso canal de YouTube. Estando em nosso canal do YouTube, não se esqueçam, se inscrevam e ativem o sininho. Deixa eu mandar um abraço já aqui nas nossas redes sociais no Instagram, Rádio Comunitária do Parafuso, retransmitindo o nosso programa. Um forte abraço para Gilson Farias, da TV Parafuso, e também para nosso amigo Ricardo Alves, comunicador também lá direto da cidade de Vitória da Conquista. Um forte abraço para você, Ricardo. Também para todo o corpo docente também e para todos os professores e educadores da escolinha Ler e Crescer lá no POC. Um abraço também para Tielson, um abraço para Adriano Pereira, Adriano lá da UNEB, estudante, que esteve aqui no nosso programa também falando um pouco sobre os lamentos da UNEB, a UNEB que tanta esquerda bate palma e diz que está em 100% de atuação e que está linda, maravilhosa. E nós trouxemos os estudantes aqui que estão amargando, tem determinados estudantes que estão até passando fome. Enquanto isso, já nós vamos falar no nosso programa sobre o pronunciamento do governador Rui Costa para o retorno das aulas remotas, depois que a Bahia amarga o último lugar no país como o pior estado em ensino à distância no período da pandemia. Agora, o governador resolve, depois de um ano perdido dos estudantes, implantar um ensino remoto e anuncia, inclusive, um auxílio para os estudantes no valor de R$50. Governador, eu acho que essa sua campanha à presidência da República, não sei se vai dar muito certo não, viu? Como diz no popular, não sei se vai vingar não, viu? R$50 para os estudantes do ensino médio, governador, realmente é lamentável, viu? Realmente é lamentável. Esse final de semana, a cidade de Camaçari também, aliás, o estado da Bahia, perde um grande articulador político, o Roquenei Cabeceiras, faleceu devido à Covid-19, eu estava enfrentando alguns problemas de saúde também. Infelizmente veio a óbito e nesse final de semana foi o sepultamento do presidente do PSD da cidade de Camaçari e que também pleiteou uma vaga na Câmara Legislativa nas eleições de 2020. Muita comoção, muitas pessoas também participaram desse movimento que foi o velório do Roquenei Cabeceira. Ainda nessa edição também nós vamos falar um pouco sobre as invasões de terra em APAs, as áreas de proteção ambiental do litoral, não só de Camaçari, mas também de Mata de São João. São imagens e denúncias de moradores e parece que a prática vem aproveitando a morosidade do Ministério Público e principalmente das autoridades locais e estão se construindo bares, restaurantes em plena área ambiental, em beira de praia, invadindo inclusive até áreas do IBAMA, pasmem, viu? Áreas do IBAMA e do projeto Tamar, e até agora o Ministério Público parece que passa panos nessa prática recorrente aqui no litoral. Já também nós vamos mostrar aqui fotos de denúncias de moradores de Arembé. O que a gente não consegue entender é porque os prefeitos não estão trabalhando, os deputados não estão trabalhando, os governadores não estão trabalhando. As verbas têm entrado em todas as secretarias e aí você não vê imagens da praia de Arembé, as calçadas quebradas, ponto de coletivo quebrado, o pórtico da entrada da praia quebrado e a prefeitura não faz manutenção, o dinheiro tem entrado. Eu realmente não consigo entender o que está acontecendo. O governador do estado não requalifica as escolas estaduais, aproveitar inclusive que estão sem aulas. Então eu realmente não entendo. Os repasses federais têm sido feitos, porém parece que os olhos agora é só para a área de saúde e o restante das estruturas dos municípios ficam a ver navios. Já também não percam a matéria sobre as nomeações, a farra das nomeações na Assembleia Legislativa da Bahia. Parece que o Ministério Público do Trabalho vai pedir que sejam chamados os 95 aprovados no REDA.
Eu realmente não consigo entender isso não, viu? E aí, nosso amigo Ricardo, que está aqui, que é comunicador também. Ricardo, imagine você que o estudante conclui seu ensino médio, vai para a faculdade, vara à noite, gasta dinheiro, passa fome, paga pré-vestibulares, pré-concursos, uma fortuna, e no final o deputado vai lá com uma canetada e coloca os seus alcaides, coloca os seus famosos puxa-sacos lá na Assembleia Legislativa, viu? Na Assembleia Legislativa. Já já vocês vão ver essa denúncia exclusiva. E hoje, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres, e nós vamos falar um pouco sobre de onde surgiu esse 1º de março, esse 8 de março e essa comemoração. Então, hoje nosso programa realmente está muito recheado. Gerson Abreu da Monte FM, um forte abraço para você. Messia também, um abraço, curtindo aqui o nosso programa. E vamos falar também sobre o boletim epidemiológico e a cara de pau desses prefeitos e do governador, tá? Já dizer hoje que a curva da Covid diminuiu por conta do lockdown. Rapaz, esses políticos realmente subestimam demais a inteligência alheia. Subestimam demais a inteligência alheia. Esse final de semana nós demos uma volta na cidade, principalmente nas regiões periféricas, bares abertos, festas clandestinas, o povo estava na rua, o atacadão, o atacarejo, o açaí, as grandes redes atacadistas abertas, aglomerando pessoas. Realmente esse governador chorão, ele acha que o povo é idiota, é imbecil. Eu não sei se vocês recordam, em 27 de agosto do ano passado, de 2020, em que o secretário de Saúde de Camaçari dizia que a curva estava controlada e que a reabertura parcial do comércio era tranquila. Naquele momento nós tínhamos 61 óbitos. 2 meses depois nós já passávamos de 120 óbitos, enquanto o secretário dizia que a curva está acentuada, que estava tudo lindo, maravilhoso. E aí vem o governador com o metrô lotado, com ônibus lotado, com o povo na rua, o povo bebendo. Esse final de semana não teve como conter e ele vem com a cara de pau de dizer que já diminuiu os casos ativos. E o mais engraçado, governador, diminuiu os casos ativos, mas o senhor prorrogou o decreto. O senhor prorrogou, inclusive, a abertura das academias de musculação até abril. Então, já já nós vamos discutir também sobre essa questão desse prorrogamento do decreto, e eu não consegui entender porque as óticas entraram em serviços essenciais, as academias fecham por conta das aulas de boxe, por conta das aulas de zumba e etc. E agora deixa aberta os templos religiosos. Então, realmente, como dizia um amigo meu que está lá no Maranhão, é uma palha assada, viu? É uma palha assada. São 12 horas e 30 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. São 12 horas e 32 minutos, voltamos no ar com o programa Folha Notícias. E nesse final de semana
infelizmente nós tivemos uma má notícia, que foi a morte do Roquenê Cabeceira. Roquenê Cabeceira, que era empresário no município de Camaçari, no segmento de transportes, natural de Salvador. Roquenê Cabeceira, infelizmente, veio a óbito em decorrência da Covid-19 aos 44 anos de saúde, 44 anos de idade, tá? O empresário Roquenê Cabeceira era uma figura pública e também um político articulador do município de Camaçari, era um dos, inclusive, apoiadores ferrenhos do senador Otto Alencar e também da deputada Mirella, da cidade de Lauro de Freitas. Roquenê Cabeceira teve dores, sentiu dores e mal-estar, foi ao hospital e acabou ficando internado. Em consequência a esse problema de saúde, ele foi para a UTI e no último final de semana ele teve uma parada cardiorrespiratória. Roquenê Cabeceira era separado e deixa um filho adolescente. O sepultamento foi realizado ontem e realmente parou a cidade, até mesmo o prefeito emitiu uma nota pública de pesar pela perda desse articulador político, o Roquenê Cabeceira, que além de empresário era o presidente do PSD municipal. E vai aqui também as nossas condolências à família e o nosso pesar. Roquenê Cabeceira, que participou por diversas vezes em nossos debates, e eu tive inclusive o privilégio de entrevistar Roquenê por diversas vezes. E era uma figura realmente que não era somente lutadora pelas causas políticas do nosso município, mas também um empresário atuante. Não deixava de empregar as pessoas e também de movimentar a economia do nosso município. Então, infelizmente, a Covid-19 leva mais um empresário daqui da cidade de Camaçari, infelizmente. São 12 horas e 34 minutos e nesse final de semana o governador Rui Costa já novamente publica um novo decreto. Segundo as suas redes sociais, o governador Rui Costa ele diz o seguinte: com o objetivo de conter o avanço da Covid-19 no norte do estado e salvar vidas, decidimos suspender as atividades não essenciais em 20 municípios da região de Juazeiro, Senhor do Bonfim, dessa segunda-feira até as 5 da quarta, dia 10. As cidades que terão medidas mais restritivas são Andorinhas, Antônio Gonçalves, Alegre de Lourdes, Campo Formoso, a maioria na região do Vale do São Francisco, Senhor do Bonfim, Remanso. Deixa eu mandar um abraço até para a nossa audiência lá de Remanso. Então, o governador Rui Costa, ele amplia o decreto e, infelizmente, parece que quem vai sofrer agora são as academias, tá? Segundo o próprio governador Rui Costa, ele impede que as academias agora realizem as aulas de zumba ou aulas coletivas, e já foi publicado inclusive nas suas redes sociais. Então, o Rui proíbe aulas coletivas em academias e realização de eventos até abril. Até abril. Eu quero saber se realmente essas academias vão ter oxigenação financeira para ficarem vivas até o final desse ano, viu? O decreto determina ainda que restaurantes, bares e afins deverão realizar o atendimento presencial após o período de lockdown até às 18 horas. Ainda, segundo a nota publicada pelo governador, ele determinou a proibição das aulas coletivas até o dia 1º de abril. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado na terça-feira, dia 2, e tem como objetivo combater o avanço do novo coronavírus. Ainda segundo esse decreto, ficam suspensos eventos e atividades em todo o território do estado da Bahia, independente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades, formaturas, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica durante o período de 3 de março a 1º de abril de 2021. Porém, um fato curioso, e que eu já tenho visto aqui inclusive alguns internautas já mostrando a sua indignação, e aí tem um post aqui já dizendo o seguinte:
As academias podem ficar fechadas para não realizar aulas, mas as igrejas podem ficar abertas. E tem sido, na verdade, uma das grandes discussões. Os templos religiosos, eles são essenciais ou não? E isso tem trazido uma indisposição muito grande entre prefeitos e governador com o segmento religioso. Segundo o último decreto publicado, as instituições religiosas podem realizar os seus cultos desde que receba apenas 30% do efetivo do seu público e seguindo os protocolos, dentre eles o distanciamento entre as pessoas. Mas parece que nós vamos ter mais uma quebra de braço por conta desse decreto do governador Rui Costa em proibir as academias de realizarem aulas de ginásticas e também de zumba. Tenho certeza que vai ser mais um imbróglio entre essas instituições, tá? Infelizmente. Falando também sobre o governador Rui Costa, vejam aí na íntegra a última nota publicada pelo governador Rui Costa a respeito do retorno das aulas. Segundo o governador, as aulas seriam remotas e os estudantes teriam um auxílio no valor de R$50. Põe na tela. Dia 15 de março, há as aulas remotas em toda a rede estadual. Estamos programando o pagamento. Bom, essas foram as declarações do governador Rui Costa acerca do retorno das aulas. O fato curioso é que o governador Rui Costa só se manifesta no retorno das aulas depois que a Bahia amarga a última posição no país como o estado com pior desempenho de aulas à distância no período de pandemia. Parece que Rui Costa, na verdade não é novidade quando se fala em saúde, segurança pública e educação na Bahia, tem os piores índices de todo o Brasil, principalmente no Nordeste. Nós perdemos, inclusive, para o Ceará, que é um estado que não tem tanta desenvoltura, principalmente cultural, do que o Brasil, infelizmente. Mas o que acontece é que agora o governador Rui Costa se manifesta e diz que as aulas voltarão remotas, só parece que o governador esqueceu de dizer quem é que vai pagar a internet, governador, para esses estudantes assistirem às aulas. Vejam vocês que eu estou aqui ao vivo, inclusive com Adriano Pereira, estudante da UNEB, aonde o próprio estudante das universidades já declararam que não tem dinheiro para pagar internet. Já declararam que não tem dinheiro, governador, para poder se alimentar. Não tem dinheiro para pegar um transporte. Então eu queria que o nobre governador me dissesse se os estudantes da Mata Escura, se os estudantes de São Cristóvão, que os estudantes da Cidade Baixa, que os estudantes do Lobato, que os estudantes de tantas regiões periféricas em Salvador têm condições de pagar mais de R$120 numa internet com no mínimo 20 megas, governador. Eu gostaria de saber, governador, se esses estudantes detêm de notebooks ou de computadores que tenham possibilidade de assistir às suas aulas sem travar, sem cair. Então é muito fácil para esses políticos, eu fico assim imaginando, como eu acabei de dizer, é subestimar demais a inteligência alheia. E aí o governador acha que essa ajuda que ele vai dar agora de R$50 para esses estudantes vai resolver o problema da fome. Será que o governador tem consciência de quantas famílias estão desempregadas? R$50 hoje não compra nem mais o gás. R$50 eles não conseguem comprar nem mais um botijão de gás, governador. Então o que eu acho é que a Bahia deveria ter uma movimentação diferenciada. E o que eu não consigo entender, sinceramente, é que se cobra tanto do governo federal um auxílio emergencial, por que é que os estados do Nordeste ainda não criaram, junto ao tal do consórcio do Nordeste, criado pelo governador Chorão, nada mais para tentar monopolizar, criar mais um curral eleitoral para impulsioná-lo a uma possível candidatura a presidente da República em 2022, porque o consórcio Nordeste, governador, não cria um auxílio emergencial do Nordeste,
já que o senhor agora tem encabeçado, inclusive, a compra das vacinas. E aí vai, para vocês, os nossos ouvintes e os nossos internautas de todas as partes, não só aqui da Bahia, mas de outros estados, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. E desde que o STF autorizou a compra das vacinas pelos estados e pelas prefeituras, pouco mais do que 2.500 municípios já entraram no páreo para comprar vacinas, ou seja, não eram todos os estados e os municípios que estavam pedindo que o governo federal comprassem logo as vacinas. Por que é que esses governadores e esses prefeitos ainda não se manifestaram para comprar vacina? E detalhe, a cidade de Camaçari está de fora da compra das vacinas. E o que eu acho engraçado é que não são esses prefeitos que chamaram o presidente Jair Bolsonaro de genocida, de assassino. Então, prefeitos, por que vocês ainda não autorizaram a comprar vacinas? Pelo contrário. E aí, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com o Ministério Público. A cidade de Camaçari, desde a semana passada, nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família e na UPA, onde está havendo os atendimentos, tá, das pessoas que estão com os sintomas da Covid-19, acabou a azitromicina. Um dos medicamentos mais importantes no tratamento da Covid-19 não está mais disponíveis. Se não bastasse a falta dos testes rápidos, agora falta a azitromicina. Então imagine, e pasmem, eu tenho aqui inclusive algumas requisições, tá? Aonde o próprio médico diz que na unidade de saúde não tem o teste rápido. E agora, para terminar de completar, não tem a azitromicina. E aí o governador abre a boca para poder dizer de que a curva agora já tem diminuído, de que os contágios têm diminuído. Menos, governador. Menos. Uma fake news numa hora dessa, pelo amor de Deus. Então, eu realmente não consegui ainda entender se a briga era o governo federal comprar as vacinas e agora os estados e municípios têm essa prerrogativa. Não entendi ainda por que não compraram. Não entendi. Então, tá? Segundo o vacinômetro, que foi o batizado agora, porque eu acho isso também lindo, maravilhoso. Todo dia se cria uma nomenclatura diferente para enrolar o povo. Agora é um tal do vacinômetro. Tá? Segundo o vacinômetro da cidade de Camaçari, 6.747 pessoas receberam a primeira dose em Camaçari e 2.175 tomaram a segunda dose. E observem, quando foi anunciado a primeira vacinação de Camaçari, a Secretaria de Saúde publicitava que iria começar com os idosos acima de 75 anos de idade e aqueles com 60 anos que morassem em asilos. A estimativa da prefeitura era imunizar 16 mil idosos, mais os 28 que estão trabalhando na linha de enfrentamento da Covid-19. E aí eu tenho uma pergunta a fazer ao nosso ilustre secretário de Saúde. Secretário, uma altura dessa, desde o dia do lançamento da vacinação, nós temos 6.747 pessoas vacinadas, ou seja, não chegou nem a 30% dos idosos. E observem que nós temos do adolescente de 16 anos até 60 anos de idade, sem nenhuma vacinação. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. E aí ele criou esse tal desse vacinômetro. Então, segundo dados da própria CESAL, até ontem, domingo, dia 7, 6.747 pessoas receberam a primeira dose. E ainda assim, com todo esse déficit, a prefeitura tem a proeza de ficar de fora da compra das vacinas. Ainda segundo o mapa de vacinação mundial, tá? Aqui no Brasil, no caso, o Acre está em primeiro lugar com 2,82% de imunizados. Alagoas vem em segundo lugar, Alagoas vai com 3,64%.
O Amapá com 7,06%, a gente acredita, na verdade, que essa porcentagem no Amapá é muito maior do que nos outros estados por conta de todo aquele imbróglio da falta de energia e também da falta de vacinação e da quantidade de casos que estouraram no estado. A Bahia vem com 3,64%, então o estado que está em maior alta é o estado do Amazonas com 7,06%, tá? E daí vem seguido depois por Distrito Federal com 5,7%, e daí os demais estados com 4,68%, que é o caso do Mato Grosso do Sul. Aí depois vem da própria Alagoas com 3,64%, seguindo o mapa de vacinação a nível nacional. Então tá aí na tela e aí vocês conseguem ver, são 8.220.820 pessoas que já foram imunizadas, tá? Que já receberam a primeira dose da vacina. Então confiram os dados através do site Mapa Brasil Vacina Covid e você consegue ver na íntegra sobre esse processo da vacinação no nosso país. São 12 horas e 49 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias e recebemos aqui também outro vídeo realmente inusitado. Esse acidente ocorreu entre a cidade de Petrolina e Juazeiro com um caminhão de abóbora, isso mesmo, um caminhão de abóbora. O motorista que vinha atrás, ele grava todo o momento do acidente. Não se sabe, ainda não se tem nenhuma notícia do que aconteceu com o motorista. Então o carro que vinha atrás filmou tudo, acompanhou toda a movimentação e vocês percebem aí nas imagens que o carro sai de uma mão, entra em outra, e aí nesse momento é que a gente começa a perceber de que de fato iria acontecer o acidente. Ainda não temos maiores informações, mas o que a gente consegue ver na imagem é o motorista ainda se mexendo. Então, infelizmente, esse acidente ocorreu entre Petrolina e Juazeiro, aqui no Vale do São Francisco. E já falando em Vale do São Francisco, eu queria mandar um forte abraço para o nosso diretor de jornalismo de lá da nossa TV Pernambuco, Daniel Godin, que está naquela região de Juazeiro, Petrolina, Casa Nova, Remanso. Um forte abraço aí para todos vocês. Mandar um abraço também para os nossos ouvintes, não só aqui da Bahia, mas também de mais 21 estados que nos assistem e também 18 países. Michael Rice, um abraço para você, acabou de mandar até uma mensagem para a gente aqui no instante. Adja com Maria Arteira, um forte abraço. A Adja trabalha no segmento de confecções para crianças, um forte abraço para você. Ama também, um abraço. Diego Lopes, doutor Diego, um abraço para você, apresentador do nosso programa Consumidor em Ação, forte abraço. Já também, Jaldemire Dias, um abraço, também curtindo o nosso programa. Então, vamos lá, agora pronunciamento do governador Rui Costa a respeito dos decretos. Dia 15 de março, vamos iniciar as aulas remotas em toda a rede estadual. Aliás, perdão, esse foi o pronunciamento do governador Rui Costa a respeito do retorno das aulas remotas e não do decreto. São 12 horas e 51 minutos e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vai aí a nossa homenagem a todas as mulheres, não só do Brasil, mas do mundo. E vamos passar para você agora um pouco da história do Dia Internacional da Mulher. Para muitos, o 8 de março não é apenas um dia para dar flores e fazer homenagens às mulheres, mas, diferentemente de diversas outras datas comemorativas, esta não foi criada pelo comércio. Oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher era celebrado muito tempo antes, desde o início do século XX. E se hoje a data é lembrada como um pedido de igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo,
no passado, nasceu principalmente de uma raiz trabalhista. Foram as mulheres da fábrica nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que começaram uma campanha dentro do movimento socialista para reivindicar seus direitos. As condições de trabalho delas eram ainda mais piores do que as dos homens à época. A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum relacioná-la num incêndio ocorrido em 25 de março de 1911, na Companhia de Blusas Triangle, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 20 homens, a maioria judeus. No entanto, há registros anteriores a essa data que trazem referência à reivindicação de mulheres para que houvesse um momento dedicado às suas causas dentro do movimento de trabalhadores. As origens. Se fosse possível fazer uma linha do tempo nos primeiros dias das mulheres que surgiram no mundo, ela começaria possivelmente com a Grande Passeata das Mulheres em 26 de fevereiro de 1909 em Nova York. Naquele dia, cerca de 15 mil mulheres marcharam nas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. Na época, a jornada para elas poderia chegar a 16 horas por dia, 6 dias por semana, e não raro incluíram também aos domingos. Ali teria sido celebrado pela primeira vez o Dia Nacional da Mulher. Enquanto isso, na Europa também cresceu o movimento nas fábricas. Em agosto de 1910, a alemã Clara Zetkin propôs uma reunião da Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a criação de uma jornada de manifestações. Não era uma questão de data específica. Ela fez declarações na Internacional Socialista como uma proposta para que houvesse um movimento sindical socialista dedicado à questão das mulheres, explicou à BBC Brasil a socióloga Evan Blay, uma das pioneiras nos estudos sobre os direitos das mulheres no país. A situação da mulher era muito diferente e pior do que os homens na questão trabalhista daquela época, disse ela, que é coordenadora da USP Mulheres. A proposta de Zetkin, segundo os registros que se tem hoje, propunha uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, sem exatamente determinar uma data. O primeiro dia oficial da mulher seria celebrado, então, em 19 de março de 1911. Em 1917, houve um marco ainda mais forte daquele que viria a ser 8 de março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, movimento que seria o pontapé inicial da Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro pelo antigo calendário russo, 8 de março, no calendário gregoriano, que os soviéticos adotariam em 1918. É utilizado pela maioria dos países do mundo hoje. Após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada entre os soviéticos como a celebração da mulher heróica e trabalhadora. Oficialização. O chamado Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975, o ano em que a ONU intitulou de Ano Internacional da Mulher para lembrar suas conquistas políticas e sociais. No mundo inteiro, a data ainda é comemorada, mas ao longo do tempo ganha um aspecto comercial em muitos lugares. O dia de 8 de março é considerado feriado nacional em vários países, como a própria Rússia, onde as vendas das floriculturas se multiplicam nos dias que antecedem a data, já que os homens costumam presentear as mulheres com flores na ocasião. Na China, as mulheres chegam até a metade do dia de folga no dia 8 de março, conforme é recomendado pelo governo. Mas nem todas as empresas seguem essa prática. Já nos Estados Unidos, o mês de março é um mês histórico de marcha das mulheres.
No Brasil, a data também é comemorada com protestos em todas as principais cidades do Brasil, com reivindicação sobre igualdade salarial e protestos contra o aborto e a violência contra a mulher. Hoje, além de ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, deve ser também lembrado que é um dia de luta, um dia para lembrarmos que ainda há muitos problemas a serem resolvidos. A data de hoje é muito além de flores e de reafirmar e promover nossa voz e nossas conquistas e direitos. Nós, da Teorias da Humanidade, desejamos a todas vocês mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. E com todo o nosso amor e carinho, desejamos um dia maravilhoso. Mas eu vou repetir, são 12 horas e 58 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias. Vocês acabaram de ver esse vídeo institucional sobre a história do dia 8 de março, que comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu não sei se as mulheres têm o que comemorar. Nós estamos em Camaçari, a segunda cidade com maior índice de feminicídio e violência doméstica na Bahia, em meio a 417 municípios. Então, eu não sei muito bem se as mulheres têm o que comemorar hoje, tá? Infelizmente, a pandemia tem trazido fortes dores para essas mulheres que estão sofrendo abusos dentro de casa. Infelizmente, não tem muito a quem recorrer. As DEANs sucateadas, os direitos humanos sucateados. Infelizmente, a gente não consegue conter essa onda de feminicídio e também essa onda de tantos casos de violência doméstica. E para você que precisa e é adepto da cesta de Páscoa, começa a ser entregue agora na próxima semana, dia 17, tá? Dia 17. Segundo a nota enviada pela SEDES, 22 pontos de distribuição serão montados entre a sede e a costa de Camaçari, tá? A data da entrega é entre o dia 17 e 23 de março, das 8 às 15, incluindo sábado e domingo. Quem são os beneficiados por essa cesta de Páscoa? São as famílias inscritas no programa Bolsa Família de Camaçari e Bolsa Social, assim como as famílias e os usuários dos grupos de convivência no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, as acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e também as mulheres assistidas pela equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRAM, Yolanda Pires, e em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Além também o Centro de Convivência do Idoso, o Conviver, a população também acompanhada pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro POP, e as mães de crianças e adolescentes matriculados na Casa da Criança e do adolescente que não possuam o Bolsa Família. E já falando em Bolsa Família, eu vou pedir ao prefeito Antônio Elinaldo que se sensibilize. Inclusive, eu estava conversando ontem com o vereador Jamerson a respeito da criação de um próprio auxílio emergencial, visto que a cidade de Camaçari teve um superávit de 67 milhões, que se sensibilize, prefeito. O Bolsa Família está suspenso, o Bolsa Social está suspenso, o Vale Gás está suspenso, o Auxílio Aluguel está suspenso. Prefeito, vamos nos sensibilizar em meio a essa pandemia. São muitas famílias precisando de um auxílio, tá? Enquanto isso, o senhor está preocupado nas eleições de 2022. Vamos tentar ajudar essas famílias, prefeito. Eu tenho certeza que Camaçari tem condições, sim, econômicas, inclusive, de montar um auxílio emergencial para essas famílias. O que não pode são as pessoas estarem tentando recorrer aos seus benefícios, sendo que estão suspensos. Então, a informação que nos chega através da própria secretaria é que as novas inscrições são a partir de junho, ou seja, essas famílias têm que amargar a falta de alimento dentro de casa para os seus filhos até o mês de junho. Então, eu peço aqui que o prefeito Antônio Elinaldo se sensibilize e tente, pelo menos, amenizar o sofrimento dessas famílias antes do mês de junho, o período que todos esses auxílios estão suspensos. Porém, o salário do prefeito não está suspenso, o salário do vereador não está suspenso, o salário do secretário não está suspenso. Então, o que a gente pede é simplesmente que o prefeito tenha um pouco mais de sensibilidade nesse momento e que possa
tentar ajudar essas famílias, tá? Tá, e um forte abraço aí para você curtindo o nosso programa. 13 horas e 32 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias, e para vocês que ainda não tem o nosso aplicativo, baixa lá, www.radiofolha.com, está disponível em iOS e também em Android. Além de ficar por dentro das principais notícias, não só do nosso estado, mas do mundo, você também consegue assistir os nossos programas e também consegue acessar a nossa rádio, tá? Vamos lá. Esse final de semana também foi realizada uma manifestação na cidade de Lauro de Freitas. Aqui em Camaçari foram realizadas 2 manifestações, na quarta e na sexta-feira, mas mesmo assim não sensibilizou o prefeito não se reuniu com esses manifestantes, não chegou a um veredito final e parece que andou em círculo. Amanhã está prevista mais uma manifestação desse mesmo grupo. Mas vejam aí a manifestação realizada na cidade de Lauro de Freitas nesse último final de semana. Põe na tela. Para muitos, o 8 de março não é apenas um dia para dar flores. Como as Freitas de Salvador se reuniram na manhã desta quinta-feira para protestar contra as ações e as medidas restritivas feitas pelo governo do estado e pela prefeitura de Lauro de Freitas. Segundo eles, essas ações têm quebrado a economia local. Segundo os comerciantes, as medidas decretadas pelo governo, que incluem fechamento dos serviços não essenciais, são prejudiciais à economia local e danosas às empresas. Nós somos trabalhadores, como eu já falei algumas vezes, que precisamos manter nossa empresa aberta. Nós também precisamos de salário, nós também temos família igual a todo mundo que está em casa. Agora, nós não temos escolha. Nós não temos escolha de ficar em casa. Então, para a população também, os empresários que estão aqui lutando não são vilões. A gente precisa realmente pagar os impostos. E sem trabalhar, a gente não consegue nada. Então, assim, a gente vai falir as empresas porque a gente não tem escolha. A gente não pode ficar em casa. Francisco Joffre acredita que existem medidas menos agressivas que podem surtir efeito sem prejudicar o comerciante e que os estabelecimentos já seguem as orientações de segurança. Então, o que fez essa doença ter essa prosperidade, ou seja, essa doença aumentar do jeito que aumentou, é exatamente essa falta de protocolos que as empresas utilizam. E aí eu pergunto a você, governador, eu pergunto a você, prefeita Moema Gramacho, quais são as intenções de vocês para fazer o que vocês estão fazendo não só com os empresários, porque quando a gente fala em empresário, leva para o lado de que o empresário é o malvadão. Não é isso não, vocês estão fazendo com a economia é vida, trabalho é vida. Segundo Morena Bela, que trabalha no comércio varejista de roupas, é necessário que sejam tomadas algumas medidas, porque o pequeno empresário não tem mais condições de continuar funcionando. Todos nós comerciantes, a gente está em uma situação muito delicada, ou seja, nós que já estamos na UTI, porque assim, vamos ter que demitir funcionários e vir uma cadeia, porque a gente tem também os fornecedores da gente, que a gente vai deixar de pagar, os fornecedores têm os funcionários dele, que também vão deixar de pagar e por aí vai. A gente queria pedir à prefeita, a Moema Gramacho, que ela olhe por a gente mais. Os nossos funcionários precisam comer, eles têm família também. Os comerciantes saíram em carreata, ocupando uma faixa da Estrada do Coco, até o centro administrativo de Lauro de Freitas. Bom, é isso que eu queria entender sobre essas manifestações dos empresários e dos comerciantes. Quais são as reivindicações dos empresários e dos comerciantes? Não é de aglomerar. O que os comerciantes e os empresários estão pedindo é que eles continuem abertos, que sejam as medidas restritivas mais rigorosas, mas que mantenham ele aberto. E aí eu volto a repetir. A Casa do Bolo aglomera, uma barraquinha de amolar alicate aglomera, de fazer uma chave aglomera, e aí esse tal desse lockdown gourmet, porque o governador Chorão, o dinheiro dele está lá certo todo mês. Está lá certo todo mês. Eu não consigo entender uma universidade, uma escola,
um centro de capacitação que funciona EAD, não poder ficar aberto. E o mais agravante, os políticos, eles não ouvem a população. Eu não entendo, só quer ouvir a população na hora de pedir voto. Na hora de pedir voto, esses canalhocratas, esses cara pálida, eles são bons. Eles são bons. Se você pegar o aparelho de celular agora e tentar ligar para o prefeito, para vereador, nenhum lhe atende. Nenhum lhe atende. Agora, quando é o período eleitoral, tocou uma vez, eles já estão atendendo. Vai no escritório, eles estão lá. Você faz uma reivindicação, ele não, vamos nos movimentar, vamos. Agora ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Eu realmente não consigo entender isso aí. Eu não consigo entender. O prefeito Antônio Elinaldo não ouve os comerciantes. E cá para nós, prefeito, cá para nós. Essa história de publicidade que se encontrou com o CDL, que se encontrou com a SEC, que se encontrou com o Cicomércio, essas instituiçõezinhas que já está no bolso do senhor, não representam o comércio local não, prefeito. Não representam o comércio local não. Essas instituições que estão na bainha da prefeitura, essas instituições que têm membros que recebem pela prefeitura, que têm contrato com a prefeitura, eles não representam esses comerciantes que estão na rua, não. Não representam. E aí, a TAI já está dizendo aqui para a gente o seguinte: transporte público, bancos, não tem aglomeração, não tem vírus na Covid-19. TAI, nós fizemos aqui as imagens no final de semana, os bancos lotados. Nesse último sábado e domingo, o Atacadão, o Atacarejo, o Açaí, os grandes atacadistas estavam todos lotados. Eu não vi nenhum deles serem autuados. Mas os donos de barraquinhas, de botecos, de restaurante, esses sim, esses estão sendo censurados. Esses estão sendo censurados. Esses têm que permanecer fechados. Um ligeirinho não pode rodar. O ligeirinho não pode rodar. Mas essa carniça que tem aqui, que eles chamam de transporte público, esse purgatório, essa falta de vergonha, que eu não sei como é que o Ministério Público ainda não atuou. E aí vai um recado para esses bandos de mequetrefe aí que nós temos desses vereadores. Vocês são os palhaços. Vocês são os palhaços. Eu estava conversando aqui com o vereador Jamerson, e essa semana eu quero que Jamerson venha ao nosso programa para a gente desmascarar quem está mentindo, se é Jamerson ou se é a Câmara. Eu até acredito mais no vereador Jamerson do que na Câmara. O vereador Jamerson disse que, deixou bem claro, de que ele tem autuado e ele tem atuado em todos as reivindicações da população. Por que não se mostrou? Por que o presidente da Câmara não mostrou a sessão em que ele pôs em votação a entrega dos carros e ninguém aceitou? Só o Jamerson que levantou a mão. Eu quero saber cadê o Ministério Público. Então, para vocês que estão nos assistindo, pasmem com isso aí. Pasmem com isso aí. Aliás, pasmar não, porque a gente espera qualquer coisa desses políticos. Espera qualquer coisa, porque é um pior do que o outro. Tudo bandido, ladrão, cara de pau. Desde o ano passado, que o tal do Zé do Pão, que o tal dos outros vereadores estão aí utilizando o carro e o telefone da Câmara, sem entregar. Quer dizer, ex-vereadores utilizando da estrutura da Câmara, e o presidente da Câmara não faz nada. E o Ministério Público não faz nada. E fica todo mundo caladinho, ninguém fala absolutamente nada, nem prefeito, nem presidente da Câmara. Esse presidente da Câmara que disse que ia moralizar a Câmara, viu? É esse mequetrefe aí, que disse que iria moralizar a Câmara. É esse. É esse. Ex-vereador que perdeu a eleição utilizando ainda o carro e o celular da Câmara. É isso aí. É isso aí. Essa é a realidade da Câmara de Vereadores de Camaçari. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí vinha abrir a boca para dizer que esse transporte público que tem aqui pode ser chamado de transporte público, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Aí, enquanto isso, tá aqui, ó, as imagens aí na tela. Isso aí é a praia da Arembepe. Ponto de coletivo quebrado, calçamento quebrado. Tá aí, ó, tudo quebrado. A população não aguenta mais, é tropeçando, é se machucando, é criança caindo, tá aí. Enquanto isso, tem vereador que diz que é representante do litoral. Atenção, Deni do Isqueiro. Deni do Isqueiro, que é muito ligado ao prefeito, ao vice-prefeito, tá aí, ó. Aí a cidade, a praia de Arembepe, como é que tá? Aquela praia que tem a aldeia hippie, que é conhecida no mundo todo, tá aí, ó. Essa situação que se encontra. Mas o dinheiro, a verba do Ministério das Cidades está entrando, do Ministério do Turismo está entrando. Enquanto isso, a praia está dessa forma. Negra Isa, forte abraço para você. Pois é. Essa é a situação hoje da praia de Arembepe. E tem vereador eleito que diz que é representante da região. Que é representante da região. Outra denúncia gravíssima a respeito das invasões das APAs. A invasão das APAs, que eu também já não aguento mais receber tanta denúncia a respeito disso. Tá aí na tela para vocês verem. E o que eu acho engraçado, o cargo da fiscalização tá aí, o Ministério Público não se manifesta, a Prefeitura não se manifesta. Segundo a secretária doutora Andréa Montenegro, está se fazendo um mapeamento da área através de drone, inclusive, para se resolver essa questão. Mas até agora nada. Tá aí, ó, desmatamento, queimadas, e é por isso que o secretário da SESC, o Ivanaldo, está aí desesperado. Todo dia tem incêndio. E tá aí o que é que está acontecendo. Empresários estão indo, desmatando tudo, cercando, construindo. Ministério Público não fala nada, vereador não fala nada, prefeito não fala nada. Fica todo mundo caladinho, enquanto isso está acontecendo esse desmatamento na praia de Arembepe e Praia do Forte. Praia do Forte não é nenhuma novidade, porque o senhorzinho Malta nós já sabemos a prática dele. Agora, o que tem acontecido aqui no litoral de Camaçari é um absurdo. E o Ministério Público omisso, não fala absolutamente nada, vereadores também não falam nada, a população assustada, escondida, porque são ameaçados, os grileiros ameaçam matar membro da família, e fica dessa forma. Esse abandono aí que vocês estão vendo. Então, vai aqui o nosso recado ao Ministério Público da Bahia e também, principalmente, aos vereadores, para saber o que está acontecendo com todas essas invasões nessas áreas de preservação ambiental da cidade de Camaçari, aqui no litoral. Arembepe, Jacuípe, Monte Gordo. Então é isso que tem acontecido. Enquanto isso, tem gente que vai comprar terra legalizada, paga uma fortuna e não consegue construir, porque um vagabundo desse vai lá para grilar terra, para tomar a terra dos outros, ainda ameaça de morte, como nós temos diversos assassinados e todo mundo fica calado. E falando até em Arembepe, a notícia dos bastidores é que o prefeito Antônio Elinaldo agora comprou uma mansão lá no condomínio do Interlagos. Interlagos é um condomínio de luxo daqui da cidade de Camaçari, inclusive Claudinha Leite tem casa lá, o Xande do Harmonia, e parece que o prefeito Antônio Elinaldo é o mais novo morador do bairro do Interlagos, do condomínio de luxo. É isso aí, prefeito, o senhor tem que aproveitar mesmo, tá? O senhor tem que aproveitar, a população aqui tem que morar mesmo, lá no Algarobas, tem que morar lá no Serra Verde, tem que morar no Buriçatuba, na Cetrel, no Canto do Mar, no Canto dos Pássaros, no Caminho do Mar, é isso aí. O senhor tem que morar num condomínio de luxo mesmo, tá? Tudo trancafiado e curtindo tudo do bom e do melhor. Enquanto isso, tem aí moradores que sequer estão recebendo a cesta básica das sedes. É aquela secretaria que gastou 14 mil reais com salada de fruta e 56 mil reais com pães delícia, tá? É isso aí, você tá certo, viu, prefeito?
13 horas e 17 minutos. É isso aí, viu, Thay? A população Silas. É isso mesmo, viu? Vamos... 13 horas e 17 minutos e já eu volto falando sobre as farras das nomeações na Assembleia Legislativa da Bahia, que não é nenhuma novidade, né? Falar de corrupção, de roubo em nossa cidade realmente e no nosso estado e no nosso país não é nenhuma novidade. Já. São 13 horas e 19 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícia, transmitindo direto de nossa TV. E deixa eu já dar um recado para vocês, se vocês quiserem ver as melhores pegadinhas da região, acessa lá, Paulo Isma, SMA, é o cara, viu? Deixa eu mandar um abraço, inclusive ele faz parte da nossa programação da TV, tá? Tem as pegadinhas de Paulo lá, que realmente você consegue se divertir um pouco nesse período de pandemia, viu? Paulo, um forte abraço para você e sempre estará e será bem-vindo aqui na nossa TV. E para vocês que estão aí nos assistindo agora, se não conhece o canal, vai lá, Paulo Isma, SMA, e vocês vão ver, viu? O cara é categoria, viu? O cara realmente sabe fazer, sabe divertir, é um cara do bem. Um forte abraço para você, Paulo. Tô lá sempre acompanhando as suas pegadinhas e as suas lives, tá? Você merece todo o sucesso. Vamos lá, continuando com os principais destaques de hoje. As farras das nomeações, realmente elas se estendem no país todo. Depois da briga pela presidência da Câmara, que envolve mais de 300 cargos por cada diretor da Câmara, nós temos agora a Assembleia Legislativa da Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia foi denunciada pelos estudantes e também pelos participantes do processo do REDA, que são 95. É nada mais, nada menos do que os apadrinhados dos deputados foram colocados goela abaixo, tá? Goela abaixo, ou seja, não vamos chamar quem passou no concurso público, quem estudou, quem está na faculdade, quem não está, deixa lá que se exploda, vamos colocar nossos apadrinhados. Vejam aí a matéria de destaque cedida, inclusive, pelo site Burburinho News. Se algum levantamento de dados e pesquisar na página da Assembleia Legislativa da Bahia na internet sobre as despesas anuais, os resultados não serão satisfatórios. Quando se solicita as contas do Legislativo Estadual, a resposta, quase sempre obtida, é de que os dados estão indisponíveis. Aprovados do concurso público realizado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia em 2014, denunciaram ao Ministério Público o excesso de contratações de profissionais aqui pela Assembleia. Diante de uma robusta documentação, inclusive emitida pela própria ALBA, alguns aprovados encaminharam essa documentação ao Ministério Público, que acionou a Justiça via ação civil pública. E mesmo com a sentença condenatória já transitada em julgado,
Infelizmente, a Assembleia até o momento não cumpriu com a sentença, até porque continua mantendo pessoas em seu quadro que não são concursadas e contratando mais pessoas em detrimento dos direitos dos aprovados. Segundo Marcos Vinícius, ele investiu tempo e dinheiro com cursinho, estudou os sábados e domingos para agora ver essa desproporção de comissionados com os servidores da Assembleia, o que, segundo ele, acha ilegal. É uma sensação de decepção, né? Que é o que causa. Causa uma sensação de decepção, de uma certa ausência de respeito às leis e um absurdo. E a Assembleia Legislativa tem se mostrado alheia a esse tipo de lei, o que é complicado, o que é absurdo e é vergonhoso para o Legislativo baiano. De acordo com dados da Lei Orçamentária da Bahia, aponta que só em 2021, 3.610 pessoas foram nomeadas para cargos de confiança e reda, enquanto o número de efetivos é de 351 servidores. Esse processo já foi para o STJ, chegou aí ao STF, né? E uma determinação do juiz de que apresente a lista dos redas e de que contrate os concursados, e isso não é realizado. Eu acho que é um excelente momento, uma excelente oportunidade que o deputado, o Adolfo Menezes, presidente da Assembleia, ele pode agora ter essa oportunidade de colocar as coisas, sabe, de uma maneira limpa, de uma maneira transparente, para toda a sociedade. Os aprovados criaram uma comissão que consultou todos os diários oficiais publicados pela Assembleia, onde constam as nomeações. Os aprovados consultaram regularmente, por conta própria, individualmente, o Diário Oficial do Estado para poder acompanhar as nomeações do concurso público. Mas, em um dado momento, nós percebemos que, na medida em que iam surgindo cargos vagos, a Assembleia Legislativa da Bahia, em vez de convocar os aprovados no concurso público por ordem de classificação, contratou pessoas que não prestaram concurso. Pessoas que, portanto, não foram aprovadas. Essas pessoas foram contratadas sob o regime especial de direito administrativo REDA e em cargos comissionados, justamente funções que deveriam ser destinados a nós, os aprovados no concurso público. A comissão chegou a recorrer à justiça para que a Assembleia fosse obrigada a dar posse aos aprovados. A 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador determinou que a Casa apresente a lista contendo todos os contratos temporariamente pelo Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA, indicando nome, função e remuneração. Já o Ministério Público da Bahia requer que a Assembleia desligue os 98 redas e a substituição de todos os contratados temporários, cerca de 600 por concursados. A nossa equipe voltou aqui à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para ouvir um posicionamento da presidência da Casa. Porém, até o fim dessa reportagem, o comando do Legislativo Estadual não se posicionou. Pois é, olha o respeito que o governador e que o presidente da Câmara Legislativa da Bahia tem. O estudante, ele se forma, ele gasta fortunas pagando pré-vestibular, pagando pré-concurso, perde noite, fica sem se alimentar, faz o concurso público para ser chamado e no final o presidente da Câmara vai lá e coloca os seus apadrinhados. E aí o Ministério Público não fala nada, esse bando de canalhas que tem no Ministério Público não fala nada, o TCU não fala nada, a TCM não fala nada, juiz não fala nada, com prerrogativas na lei. E isso que eu acho o absurdo, está bem parecido com o prefeito daqui da cidade de Camaçari, prefeito de Mata de São João, prefeito de Dias Dávila. O cidadão passa no concurso público, ainda tem que se sujeitar a ir na justiça para ele ser nomeado de uma ação que ele tem direito. Então, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o Leal, deveria ter vergonha na cara. Deveria ter vergonha na cara e respeitar o cidadão que estuda, que trabalha, que gastou aquele dinheiro para se preparar
para pleitear esse concurso público e agora se depara com contratações dos apadrinhados. E o que eu acho mais engraçado é cadê a oposição nessas horas? Cadê o Partido dos Trabalhadores? Cadê o PSOL? Cadê o PCdoB? Não tenho visto a manifestação desses deputados. Lógico, teve nomeações ligadas a esses deputados, então eles têm que ficar calados. Eles têm que ficar calados. Então, esses quase 100 candidatos que passaram no concurso público, que já deveriam ter sido chamados, não iriam compor a corja política deles, lógico. E aí o Ministério Público não se manifesta, não fala absolutamente nada. É como eu falei, vereador em Camaçari perde a eleição. Nós estamos hoje, 8 de março de 2021, e até hoje eles estão usando o carro e usando o telefone celular da Câmara. E o Ministério Público não se manifesta, o presidente da Câmara não se manifesta, ninguém se manifesta. Ou seja, os vereadores que ganharam a eleição estão sem utilizar o telefone celular, porque os ex-vereadores ainda não entregaram. E a conta está sendo paga todo mês. A conta está sendo paga todo mês. O Tancorou, um abraço, Guiba dos Poques. Pois é, Guiba. Vereador perde a eleição e continua utilizando o carro e o telefone da Câmara. Assim é muito bom. Assim é muito bom, assim é perfeito. Perder a eleição e continuar com os benefícios. Só faltou ele continuar ganhando o salário de vereador, continuar com os assessores e continuar usando o gabinete. Só faltou isso aí para fechar com chave de ouro. E o que mais está utilizando é aquele que mudou de nome da noite para o dia, que era Zé do Pão, e no ato do desespero, já findando o processo eleitoral, queria ser chamado, era Zé dos Poques, que é um bairro populoso da cidade de Camaçari. Né, que vereador, né, candidato, político são todos covardes. Eles usam desses artifícios para enrolar o povo. Usam desse artifício para enrolar o povo. Então, é isso aí. E aí agora na Assembleia Legislativa está aí essa farra das nomeações. E aqueles que deveriam estar lá por lei, porque passaram no concurso público, estão desempregados. Estão em casa agora esperando a boa vontade da Justiça de pedir que o nobre deputado e presidente da Câmara exonere os seus apadrinhados para colocar quem madrugou, quem gastou dinheiro, quem está aí desempregado e que passou no concurso possa ser chamado. É isso aí. E aí procura-se assessoria de imprensa, não falou nada, a assessoria do presidente da casa não falou nada, o deputado também não falou nada e está tudo resolvido. E está tudo resolvido. Então é isso que tem acontecido na Assembleia Legislativa da Bahia. É isso que tem acontecido. Então, em tese, é isso aí. 13 horas e 30 minutos no ar o programa Folha Notícias, e não esqueçam, mais um mês de campanha, tá? Mais um mês de campanha. E amanhã nós temos uma entrevista aqui exclusiva. Não percam amanhã, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista com a enfermeira especializada em diabetes. Nós vamos falar um pouco sobre a pandemia, sobre os cuidados com diabetes, tá? Vai ser uma entrevista onde nós iremos abordar principalmente quais são as medidas que estão sendo tomadas nessa pandemia para as pessoas que sofrem com diabetes. Então, não percam amanhã essa entrevista, tá? 13 horas e 31 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias.
São 12 horas e 32 minutos, voltamos no ar com o programa Folha Notícias e agora o boletim epidemiológico da cidade de Camaçari. Ainda segundo com o boletim epidemiológico da CESAL, 100% das ocupações, tá? 100%. Segundo o governador, ele tinha dito que tinha diminuído, né, os infectados, mas parece que aqui ainda não chegou não, tá? Total de casos confirmados em Camaçari, 14.356, tá? Por laboratório, 7.705 e teste rápido, 6.463. Já chegamos a 200 óbitos no município, tá? 200 óbitos no município de Camaçari. Então, essa é a realidade do município, que inclusive, né, segundo o secretário, que a curva estava estabilizada e nós vimos agora esse boom, né, na quantidade não só de óbitos, mas também de infectados. Então, infelizmente, essa é a nossa real situação. 13 horas e 34 minutos ainda com as principais notícias. Esse vale alimentação, que tem sido uma das principais discussões das redes sociais, de R$55, só nos traz entender de que o governador Rui Costa está tentando amenizar as questões da escola, tá? E aí o que eu pergunto é, o ano de 2020 não teve aula, esse dinheiro foi para onde, governador? Esses R$55 que o senhor agora quer disponibilizar para os estudantes, o ano passado, o ano todo, esse dinheiro foi para onde? Os estudantes é que estão preocupados, é que querem saber para onde foi esse dinheiro, governador. Então eu acho que no lugar dos 55 o senhor deveria dar 110, né? O do ano passado e esse ano, os retroativos, né? A população quer saber, aliás, a população quer saber os 4 milhões de respiradores, 3,8 milhões com compras de seringas, 1,8 milhões em compras de insumos. A população quer saber para onde está indo esse dinheiro todo, governador. O senhor acha que aquele chororô enganou a população? Ainda segundo o governador, ele diz o seguinte: casos ativos pararam de crescer depois de medidas restritivas. Pouco mais de 20 mil pessoas estão pouco mais do que 20 mil pessoas estão contaminadas na Bahia, segundo o governador. Agora o governador começa a propagar as fake news para dizer que o tal do lockdown que ele está propondo é eficiente. Então, é isso aí. Ele afirma, tá, que os casos ativos de Covid-19 na Bahia parou de crescer. Governador, eu queria saber como é que esses casos pararam, governador, se Camaçari não tem teste rápido, se Mata de São João não tem teste rápido, se Dias d'Ávila não tem teste rápido, se Lauro de Freitas não tem teste rápido, se Catu não tem teste rápido. Então o governador agora, desculpem, propaga uma informação que não procede. O governador agora propaga uma informação que não procede. Então o governador não tem andado nas cidades. O governador, a cidade de Camaçari, nem a azitromicina está tendo mais, governador. Nem a azitromicina a cidade está tendo mais. E agora o governador vem dizer que tem diminuído por conta do lockdown. E o fato curioso, governador, é que tem diminuído e o senhor tem aumentado o decreto. Então não entendi. O governador, no momento, fecha as academias até abril. Em outra nota, ele disse que os casos ativos de Covid têm reduzido. Nas notas policiais, governador, está aqui. Fim de semana registra 9 homicídios em Salvador. 9 homicídios só no final de semana, governador. O que o senhor disse que está em lockdown e que não tem ninguém na rua. Nas últimas 24 horas foram 3.105, governador.
e novamente o senhor fala que os casos ativos estão diminuindo. Então, eu realmente não consigo entender essas informações. Eu vou repetir. 27 de agosto, reabertura parcial do comércio, que o secretário dizia que estava controlada, e 2 meses depois nós temos o dobro de óbitos no município. Então, vindo de vocês, eu particularmente não consigo acreditar em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pois é, viu, Thay? Está dizendo aqui, e os policiais não são prioridades no calendário de vacinação. Pois é, a prioridade são os detentos, os vagabundos, os pilantras. E até os políticos, os fura-fila, esses têm prioridade. E nenhum foi condenado e julgado, que abafaram o caso dos fura-filas, desses vagabundos que estão aí. Então, entre